E aí, galera? Então, outra vez trazendo mais quadrinhos. Agora temos Flash Gordon. Por que eu comprei esse Flash Gordon? Talvez vocês lembrem de uma promoção de lançamento dele aí há alguns anos, que ele estava saindo por 10 reaisinhos. Todo mundo comprou com a intenção de vender a 100. E aí causou aquele detalhe, né? Todo mundo tinha, então quem é que ia comprar? Pouca gente que eu saiba comprou o segundo volume disso aqui. Eu fiquei interessado em comprar o segundo volume agora que eu terminei o primeiro, né? Já faz um bom tempo que isso aí aconteceu, não tinha nem pandemia. Tínhamos as nossas feirinhas livres e muita gente comprou isso aqui. Olha a distância aqui que eu tenho que botar de mim, certo? O braço começa aí quase todo. Porque ele é realmente bem grande, tem um formato meio quadrado e tal. Parece uma tela de televisão de antigamente, né? Aquelas TVs de tubo. Esse material aqui, ele compila metade do Flash Gordon original aí do Alex Raymond, né, junto com o outro autor aí que ajudava ele nos roteiros. Então isso aqui vale muito a pena conhecer porque é um dos primórdios aqui, né, dos quadrinhos. Então vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui, ó, quase encosta aqui na câmera, né, do celular. É realmente uma escala bem grande. Eu estou tendo até cuidado ao mexer nisso aqui, que é para não derrubar o celular, que eu estou lutando aqui para equilibrar ele. Então você tem, a princípio, uma introdução do Alex Ross e de outro cara aqui. E o que eu fiz? Eu deixei para ler essa introdução só no final. Porque muitas vezes a gente pega uns spoilerzinhos, eu não queria pegar, né? Então... E também você perde tempo, em vez de ler logo a obra principal, você fica lendo, uma pessoa babando, falando sobre a obra. Nossa, como é grandioso, como é importante e tal. Então eu preferi conferir logo a obra. E o que eu concluo? Olha aqui o herói, o Alex Raymond aqui, o verdadeiro herói da história. Eu concluo que Flash Gordon é realmente muito bom. Essa introdução do Alex Ross aqui, do outro rapaz, o Doug Murray, estou vendo aqui o nome dele agora, é importante para contextualizar a gente sobre como era os Estados Unidos da época em que aconteceu, aqui o Raymond desenhando uma tira, em que aconteceu o Flash Gordon. Ele começou a publicar em 34 e foi até 44, né? Sendo que durante esse tempo o Alex Raymond também foi servir o exército, foi lutar lá fora e tal. Na introdução o cara fala que os Estados Unidos do começo do século eram uma coisa bastante rural ainda, não era muito industrializado, mas isso mudou com o advento das guerras, né? Como diz na música, a guerra sempre avança a tecnologia, né? Então, com as guerras, o pessoal saiu para lutar lá fora e descobriram que existia um mundo além dos Estados Unidos, né? Viram a Europa, viram ali a parte da Alemanha onde eles lutaram, né? E ficavam sonhando com coisas além dos Estados Unidos. Fora que eles voltavam com algumas habilidades novas, né? Como pilotar aviões. E os próprios soldados começaram a comprar, né, aeronaves para pilotar em solo americano. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco o começo. Ó. Começa com uma notícia, o mundo vai acabar, e aí todo mundo pirando, né, por causa da notícia de um cometa que se chocaria com a Terra. Está aqui o cometa vindo. Aqui eu acho que eles tiveram uma mudança de ideia e depois esse cometa passa a ser, na verdade, o planeta Mongo. O Flash aterrissa no planeta. Certo? Eu não vou mostrar para vocês as páginas à esquerda para, como eu disse, evitar derrubar aqui o celular. Mas é basicamente isso que acontece. Quando ele chega na superfície lá do negócio, né? Ele era um piloto e tal. E tinha o Dr. Zarkov. Melhor mostrar. Né? Ele estava no avião com essa moça aqui, a Dale Arden, fica sendo a amada dele na história, né? Tá aqui o Dr. Zarkov, que viu que o negócio ia chegar. O Flash salta do avião com a Dale, né? Salva ela e chegam aqui no observatório do Zarkov. E ele pensa que eles são espiões e tal, que querem saber do segredo dele. E obriga eles a entrarem num foguete. E aí eles saem voando, né? Ele diz que pretende lançar essa nave contra o foguete que ameaçava a Terra, né? O sonho do Zarkov é salvar o mundo, destruindo o cometa. E quando chega lá não é um cometa, é um planeta, né? E aí eles são atacados, né, por feras, alienígenas e tal. O Flash salva a Dale do próprio Zarkov, né? No começo o Zarkov se desentende ali com o Flash na página anterior. E aí acontece dele chegar aqui diante do Ming, né? Ele estava sendo atacado por essa fera. Aí vem essas naves aqui.
E de repente levam ele para diante do Ming aqui, né? O impiedoso. E aí pronto, ele começa a botar o Flash aqui para participar de provas e tudo, para se divertir às custas dele. E quer ficar com a Dale Arden para si. E a gente vai vendo basicamente isso. O Flash lutando. Essa daqui é a filha do Ming, que fica afim do Flash, né? Flash é o gostosão da história. As mulheres todas querem ele, né? E aí você vê, durante a passagem do tempo, as mudanças, né? No desenho, que vai ficando cada vez melhor. Também as roupas do Flash vão mudando com o tempo, né? O design das aeronaves. O Raymond tem uma história famosa dele, que ele teria sido chamado para fazer o design de aeronaves reais, depois que ele começou essa tira. Então, o Flash Gordon está envolvido com essa história das aeronaves, né? Eu tinha interrompido aqui a história do pessoal pilotando aviões nos Estados Unidos pós Primeira Guerra. E aí, o pessoal estava ávido por novas histórias em novos lugares e ficavam nessa de pilotar aviões. Aí teve um cara que quebrou um recorde, aí viajou de Nova York a Paris. Era um feito considerado impossível. E o pessoal super fascinado, acompanhando ele pelo rádio e tal. Concomitante a isso, as tirinhas estavam cada vez mais populares, né? E os syndicates, né, que eram os donos das tiras, ficavam encomendando novas tiras e chamando artistas novos e tal. E aconteceu do Raymond arrumar um emprego nisso. Quando foi que ele arrumou emprego mesmo nas artes? Foi ali depois da quebra da Bolsa de 29. Ele trabalhava em Wall Street, né, na parte da Bolsa. Eu não sei o que ele fazia lá, mas era o trabalho dele. E como é que ele era um cara que trabalhava na Bolsa e era esse super artista aqui? Desde criança ele desenhava e foi incentivado pelo pai dele, né, a ser um bom artista. E ele viu, depois que perdeu o emprego na Bolsa, que ele podia apostar no desenho das tiras, que estava em alta, porque era uma diversão barata, né? Todo mundo com problemas financeiros lá. O pessoal que era das fazendas abandonou as fazendas em nome de ganhar dinheiro nas cidades, e aí a cidade quebra, né? Por causa da Bolsa de 29. Então, essa história é contada no início desse especial aqui, certo? E aí o Raymond arrumou o emprego de assistente lá de um cara em uma outra tira. E nesse período também era muito comum saírem pulps, né? As revistas pulps, onde tinham histórias estranhas de aventura, histórias baratas, né? O pulp é o material de que era feita a folha lá, do livrinho de banca. E aí, né, os pulps eram baratos, o cinema também era barato, tava começando a sair os filmes falados. E as tirinhas também, né? E o pessoal querendo se informar cada vez mais sobre o exterior, né? Um fascínio de descobrir os mundos além dos Estados Unidos. Popularizaram a ideia, né? Disso, de terras estranhas, diferentes, excitantes e tal. E aí veio o Buck Rogers, né? História lá de aventura espacial. E o Buck Rogers era de outro sindicato. Era um concorrente do sindicato para o qual o Alex Raymond trabalhava. Então encomendaram uma tira que rivalizasse aí com o Buck Rogers, né, inspirado nele para concorrer, e nasceu o Flash Gordon. Quando ele fez os testes, o pessoal achou que tinha pouca aventura, né, no Flash Gordon. Aí ele chamou o outro cara lá, acho que é o Don Moore, né, o nome dele, e ele ficou ajudando com os roteiros. Então foi um super sucesso, né? Depois a gente vê, né, que a amizade entre ele e o Zarkov, né, tá aqui o cientista Zarkov, foi crescendo, né? E eles sempre ajudados aí pela Dale Arden também a escapar dos perigos. Então é uma tira que foi pioneira em muita coisa, principalmente nesse desenho assim super realista do Raymond. Ele foi uma grande inspiração aí para o Alex Ross. E é engraçado que diz aqui que os outros desenhistas do período falavam para ele que era perda de tempo desenhar com tanto realismo e tal. Só que não foi, né? Foi que garantiu o sucesso dele. Então, além desse número aqui, tem mais um número do Flash Gordon, né? Agora eu estou interessado em ver se eu consigo depois o segundo número, para concluir, né, a história dele do Alex Raymond. Eu sei que teve várias outras versões aí do Flash Gordon. Teve até desenhada por um cara super respeitado, o Al Williamson. Então isso foi depois, né? E o Gordon durou 10 anos nessa tira aqui, de 34 a 44, que eu me lembre. E depois disso, ele foi para a guerra. Quando voltou da guerra, ele fez outra tira, que era o Rip Kirby. E
essa tira durou, parece que mais uns 10 anos, e aí o Raymond morreu, né? Morreu novo, morreu lá em 56, ele nasceu em 1909. Se ele tivesse morrido em 59, ele tinha fechado 50 anos. Minha matemática é ruim. Mas enfim, morreu muito novo e conseguiu deixar o seu legado, né, nas artes aqui. O super desenhista que fazia quadrinhos, né, as tiras dominicais dos jornais aí, dos syndicates. Então tá aí para vocês rapidamente a história do Flash Gordon, do Alex Raymond, né? Como eu disse, é muito inovador e tudo, mas se você for ler com o olhar de hoje, você pode achar datado, certo? Você pode achar um pouco trabalhoso de ler, porque realmente é uma edição muito volumosa, é grande, né, e tal. Eu sou baixinho, né, então na minha mão vai ficar enorme mais do que já é. Eu achei um pouco trabalhoso de ler, certo? 200 páginas, capa dura, esse formato meio quadrado, não é muito confortável de ler, certo? Essa para mim é a desvantagem do Flash Gordon. Mas a gente tem que lembrar que ele foi desenhado para ser grande mesmo. Ele era visto nas páginas dominicais do jornal, né? Algumas páginas aqui tiveram que ser até reorganizadas pelo jornal, né? Vertical, e essas tiras elas são mais horizontais, que é o formato da prancha onde ele desenhava. Então, às vezes incomoda um pouco. E, assim, tem algumas coisas que ficam até previsíveis ou então mentirosas demais, porque a gente já está muito acostumado a ver esse tipo de coisa. Mas você tem que lembrar de não olhar com essa visão anacrônica. Olhar uma coisa antiga e julgar com os valores de hoje, né? É diferente. Isso aqui foi base de muita coisa que a gente gosta, né? Até mesmo Star Wars bebe demais aqui da fonte do Flash Gordon. Então, é aquela coisa, né? Você tem que ler com aquela intenção de se divertir, não de ficar julgando, certo? Então, recomendo Flash Gordon. Se você não gostar tanto da história, pelo menos você vai admirar muito aqui o desenho, que é realmente muito bom. E vai conhecer aí uma parte importante do início das histórias em quadrinhos. É sempre legal a gente saber. Beleza? Então é isso. Então vai ficando por aqui. Fazia tempo que eu queria trazer esse Flash Gordon, mas eu não terminava de ler. Eu li realmente de uma maneira muito demorada, muito lenta mesmo. Porque, como eu disse, ele não é tão empolgante para quem já viu muito tipo de coisa assim. E é cansativo de ler por esse formato tão gigante dele. Mas isso é a minha experiência pessoal. Pode ter gente que leu isso aqui de uma tacada só, certo? Não é o meu caso. Até porque eu tenho 500 milhões de coisas para ler. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Deixando para vocês essas belas imagens do Flash Gordon e a minha recomendação de leitura. Valeu, gente. Se vê na próxima.